salve, galerinha! Estamos de volta, direto do Estúdio 3, para a galera do Terceiraço, Terceirão de Aço, de Boa na Lagoa. Deixa eu ver com quem estamos ao vivo, deixa eu procurar. Tchan, 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 tchan. Ali não tá, ali tá, agora tá ali. De Boa na Lagoa. Alô, Josileia, alô, Alan, alô, Eriquinha, alô, galera que está logado pela plataforma, pelo YouTube. Vai colocando os comentários, vai colocando as contribuições, as críticas. Tio, eu não estou entendendo isso. Tio, você está falando, esse professor fala errado demais, rapaz. Esse professor fala igual os cabos do interior, é um caboclo da Caatinga. Eu sei que é um caboclo da Caatinga, viu? Nós estamos no governo do Jânio e do Jango. E eu parei numa questãozinha. Vamos voltar com ela, tá correto? Paramos numa questão aí, olha. E o Jânio está fazendo esse relato aí. É possível reconhecer uma das características fundamentais do breve governo do meu amigo Jânio. Qual foi? Prática política econômica socialista? Não, já eliminei. Defesa do colonialismo? Não, é contra o colonialismo. Já eliminei também a letra B de bola, para a gente passar, virar a página. Opção pelo desenvolvimentismo capitalista intervencionista? Não. Principalmente com a planificação econômica. Ele não tinha um plano de governo. Alternativa de desenvolvimento por meio da internacionalização das economias do terceiro mundo? Também não, galerinha. O que o Jânio quer é um desenvolvimento econômico autônomo e uma política externa independente, seria a letra E de helicóptero. Letra E de helicóptero. Ixi, esse texto é grande, viu? Jânio Quadros venceu as eleições de outubro de 60 com 48% dos votos. Uma curiosidade aí, galerinha, é que a UDN, que havia reclamado em todas as outras eleições, não reclamou dessa, não. Vamos lá, colocar verdadeiro ou falso. Ocupou-se de temas de menor importância como proibição de brigas de galo, de lança-perfume e de uso de biquíni nas praias, é verdade. No âmbito político, combinou iniciativas simpáticas à esquerda com medidas agradáveis aos conservadores? É verdade. Ele criou conflitos em relação à sua política externa ao declarar uma vaga simpatia pelo regime do Fidel Castro e condecorar o Ernesto Guevara? Também é verdade, olha aí, ó. Também é verdade, galerinha. Sua política externa de governo foi totalmente apoiada pelo governo dos Estados Unidos? Falso. Com certeza a política externa não foi apoiada pelo Zé Uá. Falso seria verdadeiro, falso nessa questão da USCE. E agora, olha essa charge do AP aí, ó. Como é que está o país? Olha o Jânio pulando aí da presidência, renunciando, e lá embaixo está todo mundo correndo. Ó. Ninguém vai salvar o homem. Meu Deus do céu. Na realidade, e agora? Ó? E agora que o vice-presidente estava na China comunista do Mao Tse-tung. É esse cara aqui, ó. O João Goulart estava na China comunista do Mao Tse-tung. Ora, se o vice estava em visita oficial, ele já era mal visto pela UDN. Ele já era mal visto por parte dos militares. Agora ele vai ser visto com desconfiança. Olha aí, ó. Visto com desconfiança. As elites olhavam para o Jango e diziam, um comuna. E a UDN, a grande imprensa, parte da burguesia vai espernear. Elas podem espernear o tanto que quiser, galerinha. Mas parte das Forças Armadas fizeram um pronunciamento dizendo o retorno do senhor João Goulart e a posse dele é inconveniente. Caramba! Veja que a
Renúncia do Jânio foi dia 25 de agosto, uma sexta-feira. O Jango soube lá na China ainda na sexta. Rapaz. Aí o Jango disse, não, é só um blefe do Jânio Quadros. Ele vai pedir para voltar. Ora mais, é só um blefe. E aí as Forças Armadas declararam logo que não aceitava a posse do vice. Então ele esperou até segunda-feira, 23, 25, sexta, 26, sábado, 27, domingo, 28, segunda-feira. 28, o Jânio não pediu para voltar. Então, sem presidente, o João Goulart vai ter que voltar para o Brasil. Ele voltou direto? Não. Ele foi primeiro para Paris, na França. Depois atravessou o Atlântico, foi para Nova York, no Zeuá. Depois ele foi para Montevidéu, no Chile, ou no Uruguai. Tio, ele não voltou direto para o Brasil, por quê? Porque todo avião que baixava na base aérea de Brasília era minuciosamente averiguado, para ver se o Jango não estava voltando para tomar posse. Então havia um impasse na posse do vice, porque parte das Forças Armadas não aceitava. Enquanto isso se sucedia, o governador do Rio Grande do Sul montou uma rede, uma cadeia de rádio chamada Rede da Legalidade. O nome dele, Leonel Brizola. E esse Leonel Brizola do PTB era cunhado do Jango e começou a fazer toda uma campanha para que o vice tomasse posse, para que a Constituição fosse notadamente seguida. E ele ganhou apoio do Goiás, do Paraná, dos sindicatos, da União Nacional dos Estudantes, das ligas camponesas. Mas até então, se as Forças Armadas disseram que o Jango não ia assumir, ele não ia assumir. Galerinha, as Forças Armadas são divididas no Brasil em 4 subdivisões. O primeiro exército no Rio, o segundo exército em São Paulo, o terceiro exército no Rio Grande do Sul e o quarto exército no Nordeste, no Recife. Meu amigo comandante do terceiro exército no Sul, General José Machado Lopes, disse, o Jango pode voltar, que ele vai tomar posse. Ixi, mano, ele estava lá na fronteira, no Uruguai. Meu Deus do céu. Então, preste atenção que esse cenário de 61, as Forças Armadas ainda não estão unidas em uníssono, combinadas em uníssono para derrubar o presidente. Daqui a pouquinho vai haver uma unidade, mas ainda não havia. Ó. A ponto que o comandante do Terceiro Exército no Sul, e o Terceiro Exército no Sul tem uma importância para o Brasil? Tem, galerinha. A região do Rio Grande do Sul tem um grande contingente militar porque é uma área de tríplice fronteira. Então, ali do lado fica o Uruguai, bem pertinho fica a Argentina, do lado fica o Paraguai. Então, é uma área que o nosso efetivo militar ele sempre foi grande, desde a Guerra do Paraguai, para proteger os nossos interesses, guarnecer as fronteiras e etc. E o comandante do Terceiro Exército disse, pode voltar, Jango, você vai tomar posse. Meu Deus, vai ter uma guerra. Vai ter um fatality. Na realidade, ó, a UDN queria puxar o tapete do Jango. Ó. Ele nas vestes gaúchas aí. Ó. A UDN pretendia puxar o tapete do Jango. Tio, e quem tomou posse provisoriamente? O presidente da Câmara, o Ranieri Mazzilli. Quem tomou posse provisoriamente, até o Jango voltar, o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. Perfeitinho? Até que resolveu-se um impasse assim, ó. Resolveu assim, ó. O Congresso aprovou uma emenda constitucional. O Congresso mudou a Constituição. Emendou a Constituição e implantou o parlamentarismo. O parlamentarismo. Sob a desculpa que em dezembro do ano de 65, nós teríamos um plebiscito no país. Ah, papai! Ah, tio, o que é o parlamentarismo? Uma república parlamentarista, o presidente da república é o chefe de Estado.
E o primeiro-ministro, chefinho gostoso, viu? Premier, chanceler, é o chefe de governo, é quem tem o poder da caneta, é quem nomeia os ministros, é quem governa, sanciona as leis, veta as leis, é o primeiro-ministro. Então, assim, o Jango podia assumir, mas com poderes muito reduzidos, muito limitados. Pergunta clássica: o Jango quis? Quis, galerinha. Senão ele não voltava o país. Viu? Quis sim, e fez um acordo, claro, com o Congresso. O primeiro-ministro proposto pelo Jango foi aceito, foi aprovado pelo Congresso, que era o Tancredo Neves. Era um político, vamos dizer, de centro, do PSD, e você viu que o PSD tanto namorava com o PTB, quanto namorava com a UDN. Então, vamos dizer que era uma espécie de partido de centro, conciliatório. Conciliatório. E nesse cenário, no dia 7 de setembro, o João Goulart assumiu a presidência em Brasília. Vou botar a data, simbolicamente, no dia da independência, o Jango assumiu, só que com poderes presidenciais limitados. Limitados. De boa? Está aí o cenário do João Goulart quase não toma posse. Deixa eu voltar um realzinho, meu rei, deixa R$ 1 aí na tela para a galerinha fazer o print, por favor. Vou passar aqui de novo, tá aí o Jango tomando posse, foi adiada, até que o homem tomou posse, né? Lembrar que o cunhado dele era governador do Rio Grande do Sul, fez toda uma campanha, meio que entrincheirou o Rio Grande do Sul, se necessário for, vamos pegar em armas para empossar o vice-presidente. Tinha isso? Tinha. Só assim o Jango estava de volta. E tá aí o João Goulart, ele junto com o Tancredo Neves. Tancredo de Almeida Neves vai ser o nosso primeiro-ministro. E nessa charge muito simbólica, você está vendo que está aqui o Jango com a caneta pequenininha e sem tinta, e aqui está o primeiro-ministro com a mega caneta, porque os seus poderes são esses. E os poderes do presidente é quase nada. É verdade? Era. Mas o Jango aceitou. Está ele tomando posse, junto com o Tancredo de Almeida Neves, o Tancredo fazendo um discurso e alguns militares, na realidade, assistindo o presidente aí tomando posse. Perfeito? Perfeito? Aí o cenário socioeconômico do país já não era o mesmo. Nós já vimos que a inflação tinha voltado, sobremaneira, a inflação corroía o poder de compra do salário do trabalhador, e isso resultou em explosão de greves. Olha aí, ó. As greves estão aumentando, sobremaneira, tanto do setor público quanto do setor privado. Respeite greves, galerinha. Respeite greves. Lá no Nordeste, surgiram as ligas camponesas. Deixa eu botar bem aqui, ó. Ligas camponesas. Que é como se fossem sindicatos dos trabalhadores do campo que sonhavam com regularizar
as relações trabalhistas no campo, com salário mínimo, com carteira de trabalho, e sonhava com a reforma agrária. E as ligas camponesas que nasceram na década de 50, com Francisco Julião, no Pernambuco, elas cresceram sobremaneira no país quase todo, e nós estamos tendo um mega congresso dos trabalhadores do campo em busca de direitos. E ele foi em 61, com a presidência do Jango, do primeiro-ministro Tancredo Neves, do governador das Minas Gerais, foi em Minas, que não estava muito feliz com as ligas camponesas. Reforma agrária, na lei ou na marra, era o discurso, velho. Reforma agrária, na lei ou na marra, era o discurso que havia. De boa? Vou passar mais, vou passar. O Brasil reatou relações diplomáticas com a União Soviética, olha aí, ó. O primeiro-ministro Tancredo garantiu aos jornalistas que a decisão não implicava em nenhuma concessão ideológica à União Soviética. O Brasil continua sendo um país democrático e cristão. Na verdade, era receoso de sofrer sanções dos Estados Unidos. Mas a gente já fazia comércio desde o Juscelino, ó. Desde o Juscelino. A curiosidade aqui é esse cartaz, ó. O IPES, Instituto de Pesquisa Econômica e Social, financiado pelas grandes multinacionais e a burguesia brasileira, passou a fazer toda uma propaganda anticomunista e anti-Jango. Aí era. Deus é a verdade, democracia é liberdade. Vote no Democrata para que o Brasil continue livre amanhã. Ah, papai! E passou o IPES a fazer propaganda no cinema, nas revistas, películas, cartazes contra o Jango, como se o Jango fosse comuna. Ixi, rapaz, tá radicalizando. Eu vou aumentar mais ainda, ó. Tá aqui o movimento anticomunista, e o comando de caça aos comunistas. Eita, rapaz! Morte aos traidores da pátria! Luiz Carlos Prestes e Francisco Julião. O Prestes era aquele comuna lá da década de 30, e o Francisco Julião era que organizava as ligas camponesas. Fuzilemos brasileiros! Os lacaios de Moscou! Ah, papai! Fuzilemos os comunas do Brasil. Mais ainda, fogo nos comunistas e guerra de morte ao Partido Comunista Brasileiro. Notadamente, esse cenário ríspido de radicalização que você está vendo aí, ele vai ser um dos contribuintes, claro, para subir a temperatura política no país. Repetindo, para subir a temperatura política do país. Está aí o MAC, Movimento Anticomunista, e o Comando de Caça aos Comunistas. Ações terroristas para intimidar as esquerdas que nós tínhamos no Brasil. Aí o presidente não foi besta. Nesse cenário, ele decidiu ir aos Estados Unidos visitar o John Kennedy. Olha aí o John Kennedy que nós vimos na semana passada com o Juscelino. Ó. A diferença é que quando a esposa do John Kennedy, Jacqueline Kennedy, ia ao espelho e dizia: espelho, espelho meu, existe uma primeira-dama mais linda do que eu? Aí o espelho dizia: existe. É a primeira-dama do Brasil, Maria Tereza Goulart. E era verdade? Era. Era a esposa do primeiro presidente do Brasil, era mais bonita que a esposa do presidente dos Estados Unidos. É uma curiosidade, galera. Tá aqui o Jango negociando nos Estados Unidos. E aí, ó, muita prosa e pouca ajuda. Ele volta literalmente de mãos abanando. O governo norte-americano não ia ajudar um governo brasileiro que era visto como associado às esquerdas,
tinha aí da China do Mao Tse-tung, era nacionalista, e os norte-americanos até hoje odeiam governos que têm um perfil nacionalista. Tem um perfil nacionalista. Passando a imagem, está aí o presidente da União Soviética, o Nikita Khrushchev. Não quero o presidente da República, eu quero o presidente da UNE. A UNE é que é politizada. Ixi, Maria. Olha o cenário que nós temos, galerinha. Professores e técnicos vão dirigir o governo do Brasil. Olha aí a mensagem do João Goulart, dizendo que os trabalhadores vão ganhar melhor. Inclusive, sanciona o 13º salário. E está aí, ele assinando, depois da aprovação no Congresso, está assinando aquela lei de remessa de lucros das empresas estrangeiras aqui no Brasil. Já vou lhe dizer que nos Estados Unidos eles não vão gostar. Eita, rapaz. Não está muito legal o cenário aí. Não está muito legal. O plebiscito, quer dizer, a plebe decide, o povo decide. O plebiscito era para ser em dezembro de 65. Eu vou botar no Piauí 3 anos depois. E o plebiscito ia decidir se nós iríamos continuar com o sistema parlamentarista, sim ou não. Notadamente, se o plebiscito tivesse ocorrido em 65, o próximo presidente assumiria em janeiro de 66. E o João Goulart não ia governar nada. Nadex. O Jango percorreu o país buscando apoio dos governadores para pressionar as bancadas em Brasília e antecipar a realização do plebiscito. Olha essa charge aí do Correio da Manhã, de 62. O Jango, um gaúcho, fazendo um churrasco. E o pernil é o parlamentarismo. É, galerinha. E aí o plebiscito ocorreu em janeiro e a campanha do Jango é: vote no não, diga não ao parlamentarismo. E o não teve quase 80% dos votos. Então, ter quase 80% dos votos é um voto de apoio da sociedade brasileira ao Jango. É um voto de apoio ao presidencialismo. Eita, rapaz! Olha aí essa fotografia dessa moça em Tubarão, em São Paulo. Diga não ao parlamentarismo. E aprovou-se o presidencialismo. Está voltando aí, ó. E voltando em 63, o Jango tinha um plano para 3 anos. O plano trienal. Foi montado pelo economista Celso Furtado. Eu quero que você me diga qual é o ninja que vai conseguir fazer o malabarismo. Qual é o gênio da economia que vai fazer o malabarismo em aumentar os salários dos trabalhadores e conseguir diminuir a inflação? Galerinha, se os trabalhadores ganham mais, gastam mais. E, notadamente, se os trabalhadores ganham mais, evidentemente que o mercado vai buscar aumentar o preço das mercadorias. É meio que um gatilho, né? 2. Como é que nós vamos diminuir os impostos e fazer o país crescer? Papai, já vou lhe dizer que o plano trienal, em menos de um ano, já era um fiasco. Em menos de um ano, já era um fiasco, galerinha. A dívida externa altíssima, eu vou botar bem aqui, ó, vinha do governo JK. Era uma dívida a curto prazo. Uma inflação que em 64 vai chegar em 90% ao ano. Estava saindo de controle, 90% ao ano. Com pressão dos trabalhadores que queriam melhorias salariais, que a inflação corroía o poder de compra do trabalhador, com pressão das ligas camponesas que sonhavam com a reforma agrária, e do outro lado, a pressão do empresariado. E o Congresso aprovou aí o chamado
Plano Trienal de Desenvolvimento para essa terra tupiniquim. Ah, papai, tá aí, basicamente, vamos dizer, no piauiês, basicamente as propostas de crescimento do Jango. Já vou lhe dizer que o plano não vai dar certo. Juninho Bill, meu rei, deixa R$1 aí na tela, por favor. Valeu, meu rei. Vou passar nessa charge do app aí. Você já está vendo bem a inflação. Mas eu estou rindo à toa. A inflação hoje está literalmente curtindo do plano trienal, porque ele não conseguiu conter a inflação. E olha quem foi lá nos Estados Unidos conversar com o tio Sam. O Lacerda, o eterno golpista. E o Lacerda foi lá pedir apoio dos Estados Unidos para que os Estados Unidos pudesse ajudar a derrubar o Jango. Meu Deus do céu, tio! Desse jeito, abertamente. O Lacerda vai aos Estados Unidos e diz: ei, tio Sam, estou precisando da ajuda de vocês, cara. Nós precisamos derrubar o presidente João Goulart. Ele é um agitador, ele é um comuna. Só que ele agora é governador do estado da Guanabara. Pense no cenário, velho. Pense no cenário. Greves, paralisações, trabalhadores. Chegou a hora da onça beber água. Viva o Central Geral dos Trabalhadores. Queremos comer carne. Queremos comer cerveja, tomar cerveja, não sei o que, e etc. Iha! Eita, meu amigo, lá no Pernambuco, os usineiros tiveram que fazer um acordo com a classe dos trabalhadores das ligas camponesas. Deu para ver o cenário? Rapaz, aí o presidente propôs as chamadas reformas de base. Reforma tributária. O imposto progressivo diferenciado. Quanto mais ganhar, mais se paga. Uma reforma agrária. Vamos dividir os latifúndios improdutivos. As terras que não produzem. Eita, rapaz. Uma reforma bancária para diminuir a remessa do dinheiro ao exterior, das grandes fortunas. Uma reforma eleitoral, garantia de direito de voto aos analfabetos e aos soldados, e ampliar as vagas nas universidades. Meu Deus! Aí são as chamadas propostas das reformas de base. E eu já vou lhe dizer que essa proposta do João Goulart vai ser parecida uma mola. Vai bater em Brasília, no Congresso, e vai voltar. Parecia uma mola. Bateu e voltou. O Congresso vai aprovar isso tudo aí? Vai não, galerinha.
Não vai, Josileia, não vai. Aí o Jango, para buscar o apoio da classe trabalhadora, principalmente, das massas urbanas, principalmente, organizou aquele mega comício da Central do Brasil no dia 13 de março. Ah, papai! E foi. Eu lembro bem que o governador do Piauí a essa época era o Petrônio Portela. E o Petrônio Portela, nesse cenário, apesar dele ser o DN, mas ele apoiava essas medidas do Jango, porque ele sonhava com dois elementos para o Piauí, que era uma universidade, nós não tínhamos, e uma usina hidrelétrica, nós também não tínhamos. E ele estava no Rio e foi convidado a ir se fazer presente no palco aí montado para o famoso comício das reformas. E ele quase botou o pé para fora do apartamento. Aí o vice-governador, que era o João Clímaco da Almeida, o Joqueira, o João Clímaco disse: Não, nós não vamos, não. Tu é doido? Nós vamos assistir é daqui. Esse Janga aí tá tomando umas medidas, a gente não sabe o resultado. Ô, velho Joqueira, viu? Sabia fazer uma leitura de mundo, né? Veja que no ano anterior já tinha sido aprovado o Estatuto do Trabalhador Rural, permitindo que o trabalhador rural pudesse se sindicalizar, ter direito ao salário, aos direitos trabalhistas. Quem estava lá na central, na praça Dom Pedro II, em frente ao Ministério da Guerra, era a União Nacional dos Estudantes, a Juventude Católica, a CGT, Central Geral dos Trabalhadores, o Partido Comunista. Professor, mas ele não está na ilegalidade? Mesmo na ilegalidade, ele atuava, as ligas camponesas. Aí, vamos fazer as reformas na lei ou na marra. Durante o comício que falou José Serra, falou Miguel Arraes, governador do Pernambuco, falou esse rapaz aqui, o Leonel Brizola, e está aqui o presidente fazendo o pronunciamento. E aqui é a esposa dele, Maria Tereza Goulart. Durante o discurso do Jango, ele assinou por decreto 2 decretos. Nacionalizava 2 refinarias estrangeiras, aí era chamar para abrigo os norte-americanos. E expropriava as terras ao lado das ferrovias para iniciar aquilo que ele chamava de reforma agrária. Eita, meu amigo! Respeite 2 medidas que o presidente, por decreto, está meio que passando por cima do Congresso. Rapaz, isso não vai cheirar bem. Eu já vou lhe dizer que isso foi no dia 13 de março e em menos de 20 dias o presidente já não é mais o presidente. Que o presidente vai ser convidado a se retirar. É mesmo? É sim. Juninho Bill, meu rei, deixa esse slide aí para a galerinha. Esse slide é deveras importante, viu, galerinha? Deveras importante.
passa lá. Olha aí, a Maria Tereza Goulart e o Jango, aí na Central do Brasil, hoje Estação Ferroviária Dom Pedro II, Central do Brasil. O governador Miguel Arraes vai ser deposto. O José Serra vai perder os direitos políticos. O Brizola também, galerinha. Também. Jango, defendemos as reformas. A bala, a volta redonda, na lei ou na marra. Ih, Maria. Então eu quero que você perceba que radicalizava-se a direita e a esquerda. Deu para ver? A democracia que eles querem é a democracia antipovo da antirreforma. Aquela que atende aos interesses dos grupos que eles servem ou representam. É a democracia para liquidar a Petrobras, é a democracia dos monopólios privados, é a democracia que luta contra o governo que Getúlio Vargas levou ao supremo sacrifício. Ah, papai, tá aí o Jango, num discurso assim eufórico, jogando as culpas do governo dele, claro, à oposição, que era a UDN. A UDN é o capital internacional, né? Tá aí, abaixo, com os latifundiários e os trustes. Jango, pedimos a cadeia para os exploradores do povo. Eita, rapaz. Uma semana depois, Josileia, uma semana, veio a resposta. Marcha da família com Deus pela liberdade. Eu lembro da data que lá em Coronel, 19 de março, também é dia de São José. Ó. Ah, papai, é dia de São José, da igreja lá da sede, né? Montou-se na Avenida Paulista, o metro quadrado mais caro do país, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que vai vir a classe média alta, o alto clero da Igreja Católica, a UDN, grande empresário, o IPES, a grande mídia e parte das Forças Armadas. Dizer, olha, 1, 2, 3, Brizola no xadrez, e se tiver lugar, põe também o João Goulart. Ah, papai! Tinha isso? Tinha. O presidente era associado ao comunismo, ao anarquismo, e ele está recebendo aí apoio da parte considerável da elite brasileira e também, claro, dos políticos e das Forças Armadas para dizer, vão lá, derruba o Jango, nós não queremos que o Brasil seja uma nova Cuba. Essa ideia aqui do famoso perigo vermelho já havia sido utilizada pelo próprio Getúlio Vargas em 1937, naquela fake news chamada de Plano Cohen. Então, a ideia do perigo vermelho ela volta ao cenário nacional de vez em quando. E você está vendo aí que a ideia é que o governo do Jango era um governo comunista e que o Brasil estava caminhando para se tornar um país como Cuba. Eita, rapaz! Está aí o cenário criado, falta pouquinho. Então, em menos de 12 dias, o presidente vai ser derrubado. Deixa um minuto na tela, meu rei.
Tá a esposa do ex-governador de São Paulo, Adhemar de Barros, a bandeirazinha do Brasil levantada. Tá aí representando o estado da Guanabara, o Lacerda, não está aí na foto, mas estava tudo junto, de boa. Vou passar mais a imagem. Tá aí, marcha da família com Deus, as mulheres rezando. O Brasil não será uma nova Cuba. O Brasil não será uma nova Cuba. O Brasil não será uma nova Cuba. Comunismo não. Democracia sim. Comunismo não. Democracia sim. Passando a imagem, quem estava apoiando? O padre Hollywood, que era um padre norte-americano que veio para o Brasil para fazer toda uma propaganda anticomunista, anti-Jango, né? Deus guarde o Brasil. De novo, Deus guarde o Brasil, galerinha. Deus guarde a nação do comunismo. Daí, Marcha da Família com Deus pela Liberdade. A ideia aí é que o Jango era ateu e que, evidentemente, as mulheres de rosário nas mãos, rezando, ia conseguir eliminar o perigo vermelho que tinha no Brasil. Lembrar que esse cenário já havia sido utilizado em outro momento da nossa história, né? Em outro momento. Perfeito? Então, é o apoio que você tem, claro, à tomada do poder. Por acaso, parece que o Jango ele não se assentou desse cenário ríspido, crítico. Então, teve uma revolta de marinheiros, marujos. Então, eles aqui, ó, esses jovens aqui, ó, estão buscando se sindicalizar para poder conquistar direitos, inclusive de votar. E aí foram enviados os fuzileiros navais, notadamente superiores a eles, para reprimir o movimento. Eles fizeram foi aderir à revolta. O Jango anistiou todo mundo. Então, parte da alta cúpula dos militares dizia: olha, esse presidente está incitando a anarquia, está incitando a desordem. Por último, 2 dias depois, dia 28, dia 29, né? Teve uma reunião na Associação de Sargentos no Rio de Janeiro, no Automóvel Clube. Associação de Sargentos no Rio de Janeiro. E o presidente foi lá. Esse presidente está incitando a desordem, a falta de hierarquia nas Forças Armadas. Ah, papai! Ora, no dia 31 começou a movimentação das tropas. E no dia 1º já tinha tanques de guerra em frente à casa do presidente da República. A questão da queda do presidente é só uma questão de time agora, é só uma questão de time. Por acaso, o principal articulador para a queda do Jango foi Humberto de Alencar Castelo Branco. Ele vai ser o próximo presidente da República. Veja que nessa reunião com a alta cúpula militar, aparentemente o Jango não estava atento a, de certa forma, um plano que já havia para a derrubada do presidente da República. Quem iniciou todo o movimento foi o meu amigo Olímpio Mourão Filho. Esse é o mesmo cara que havia forjado aquela fake news lá em 37 do chamado Plano Cohen. O mesminho, galerinha. O mesminho. De boa? Tá aí ele com o governador das Minas Gerais, o Magalhães Pinto, está dizendo: brother, vamos tomar o poder. Aí o Jango, inocentemente, achava que o primeiro exército no Rio era fiel a ele, mandou as tropas do Rio tentar deter as tropas do Olímpio Mourão Filho, que vinha de Minas Gerais. As tropas se confraternizam, o Jango não tinha apoio nos meios militares. As tropas já estavam em Brasília, olha aí, ó. Aqui já são os tanques de guerra em Brasília, na Praça dos Três Poderes. O presidente, nesse cenário, vai pegar um aviãozinho, juntar os panos de bunda ligeira e vai para o Rio Grande do Sul, tchê. Vai para a terra dele, o Rio Grande do Sul. E nesse cenário,
Já aí, olha, ocupando as torres de TV em Brasília, ocupando as torres de TV em Brasília. Nesse cenário, olha aí, ó, o exército defendeu nesta revolução o mesmo ideal que custou a vida de Tiradentes, a liberdade, a república. Veja que o editorial do jornal o Globo não chamou de golpe, denominou Revolution. E por muito tempo, o dia 1º de abril foi comemorado dentro dos veios militares como o Dia da Revolução, o Dia da Revolution. O Brasil em festa vai saudar o próximo presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. Curiosidade é que os Estados Unidos já estavam enviando um porta-aviões, um petroleiro e os mariners na famosa Operação Brother Sun, porque ainda havia aquele discurso: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. E está vindo de lá para cá um grupo de militares, os mariners norte-americanos, petróleo e aviões para ajudar os militares brasileiros se tiver uma reação do Jango, né? Se tivesse uma reação do Jango. Não vai ser preciso, porque o Jango não vai oferecer resistência. De novo, o João Goulart não vai oferecer resistência. Ele foi para o Rio Grande do Sul e quando chegou lá, o Leonel Brizola disse: "Ei, brother, vamos reagir." Como, cara? Com quem? O Terceiro Exército não apoiava o João Goulart. Como vamos reagir? Não dá, velho, não dá. Pegou um avião, foi para a fronteira. Aí fez-se uma reunião no Congresso, 3 horas da madrugada, e o Ranieri Mazzilli disse: "É declarada a vaga a cadeira de presidente da República." Mentira, velho. E ele assumiu provisoriamente até que o Castelo Branco assumisse. O Jango vai para o exílio no Uruguai, isso foi no ano de 64, e voltaria 13 anos depois, dentro de um caixão, morto. Vou passar a imagem. Olha aí, olha. Um telegrama do Departamento de Estado dos Estados Unidos ao embaixador norte-americano no Rio de Janeiro, Lyndon Gordon, e está dizendo: estamos mandando assistência para, se tiver forças do Goulart, nós derrubar as forças do Goulart. Ah, papai! E aí começava 1964, que é o início, deixa eu colocar aqui, é o início do chamado, aquele filme, regime militar, galerinha. É o início do chamado regime militar. Eu vou voltar um pouquinho para você fazer o print daquela parte que a gente discorreu e eu passei a explicação rápido. Tá aqui a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Juninho Bill, deixa R$1 aí na tela, meu. Ei, Júnior. Rosário, professora Lafayette Carvalho, de boa na Lagoa.
Vamos para nossa fechar com a nossa tarefinha, passando as imagens. Passando as imagens. Tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan. A Operação Brother Sun, amigo do Sul. Amigo do Sul. Somos amiguinhos. E é o início do regime militar, olha aí, ó. É o início do regime militar. Essa fotografia mostra um piauiense chamado Torquato Neto, o Anjo Torto. Vai ser um rebelde, revolucionário aí no cenário do regime militar. A grande passeata dos 100 mil, com amigos como o Gilberto Gil e o Caetano Veloso, esse grande mentor aí também do movimento Tropicália, piauiense, meu Petrônio Portela, ó, Torquato Neto. Vamos fechar com a tarefinha, ó. Vamos fechar com a tarefinha. Porque havia grande oposição à posse de João Goulart, Jango, quando da renúncia de Jânio Quadros. Quando da renúncia do Jânio, galerinha de coronel. Explicar a emenda do parlamentarismo de 61. Deixa eu corrigir aqui colocando a data. Ó. Colocando a data, perfeitinho. Relacionar a imagem ao lado com a temperatura política do país na década de 60, viu? Essa imagem aí, ó. Relacionar essa imagem com a temperatura política do país nos anos 60. O que eram as reformas de base propostas pelo Jango? Lembrar que Jango é João Goulart, viu? João Goulart Belchior. João Goulart. O que eram as reformas de base e quais os grupos envolvidos no movimento que derrubou o Jango? Eita, que são muitos, né? Quais os grupos envolvidos no movimento que derrubou o Jango? Quem tinha interesse na queda do Jango? Eu vou botar aqui, ó. Interessados na queda do João Goulart. Quem era interessado na queda do Jango? Jango Livre! Teve um filho dele que foi candidato à presidência na eleição de 2018. Filho do João Belchior Goulart. Juninho Bill, deixa aí na tela para a galera fazer o print e tomar nota direitinho. De boa? Valeu, meu rei. Valeu, meu rei. Galerinha, nós estamos encerrando já essa temática. Então, agora em outubro, nós vamos ver o regime militar. Mas eu acho que na próxima semana eu vou fazer uma análise sobre aspectos culturais, musicais, do Brasil nessa fase que nós estamos estudando. É uma fase muito bonita, parece que o brasileiro se reinventava culturalmente, artisticamente, musicalmente, no futebol, nos esportes em geral, e é uma temática muito importante. Eu vou ver se eu faço um corte cronológico, cultural,
social, artístico da década de 40 para 50 até os anos 70. Nós não estamos ainda em 1970, mas dá para dar uma esticadazinha um pouquinho mais até a década de 70. De boa? Encerrando, ó, deixando um cheiro na caixa do Oi. Um grande abraço, até a próxima semana. De boa na Lagoa. Valeu, galerinha.